Vamos falar um pouquinho sobre propriedades de componentes. Componente é um elemento muito robusto e muito útil quando a gente desenha uma interface. E, para além daquilo que a gente já viu, que é criar um componente, eu posso também dar propriedades a esses componentes. E existem 4 tipos de propriedades básicas. Essas propriedades são variante, uma propriedade booleana, que é on e off, uma propriedade que permite eu trocar instâncias que estão dentro do meu componente, por exemplo, um botão que tem ícone eu quero trocar por outro ícone, e propriedades de texto que eu posso fazer a troca desses textos de forma rápida. Nesse Daily UI a gente vai focar em 3 propriedades, nas variantes, na propriedade booleana e no texto. Vamos introduzir rapidamente só para saber e entender o que cada uma delas é. A minha propriedade de variante permite que um componente tenha variantes, ou seja, eu tenho um componente só, mas eu tenho variações desse componente e eu consiga, então aqui eu tenho um componente, no meu painel design, mudar essa variante. Nesse caso eu criei uma variante vertical e uma variante horizontal. E quando eu altero entre uma e outra, ele traz para a minha interface aquela que eu selecionei. Se for a vertical, eu tenho o meu ícone em cima, e se for a horizontal, o ícone do lado. A variante booleana permite que eu esconda ou deixe aparecer um elemento dentro desse componente. No caso, eu tenho uma variante, uma propriedade no olho, nesse ícone, e eu posso apagar ou deixar aparecer esse ícone justamente porque aquela camada tem essa propriedade. E por último, a propriedade de texto permite que eu troque de forma rápida o texto de um componente. Então, eu posso mudar para placeholder, por exemplo, e ele muda essa informação aqui que está no texto. Um componente pode ter uma, nenhuma ou várias dessas propriedades. Quanto mais complexo, mais difícil às vezes é de mexer, mas também, se eu consigo fazer bem feito, eu posso deixar ele muito flexível. Então, com um só componente, eu consigo criar muitas oportunidades de usar no meu design. E a gente vai ver um pouquinho isso hoje aqui nesse Daily UI. Vamos então mudar para a nossa página de componentes e entender o que eu já tenho aqui de estrutura criada e que vai ser a base para aquilo que a gente vai fazer hoje. Bom, primeiro eu tenho uma primeira seção onde não é preciso alterar nada, mas eu vou explicar o que eu tenho aqui. Esse primeiro componente, que é um componente só, e a gente pode ver ele aqui, ele é um componente que tem variantes. Ele tem variantes que são, por exemplo, se ele tem um fill ou não, e algumas vezes ele tem variantes de tamanho também, sem contar que ele tem a própria variação do ícone. Então, aqui eu tenho um componente que é o meu placeholder, poderia ser uma estrela, e através desse painel design eu consigo dizer se ele tem um fill, trocar para um outro ícone, ou em alguns casos, como é o caso do placeholder, também mudar o tamanho dele para 20 ou 24. Do mesmo jeito, aqui eu tenho um segundo componente com 6 variantes, que vão desde nenhuma estrela preenchida até uma variação de 5 estrelas. E nas variantes aqui no meu painel design, eu consigo escolher quantas estrelas eu quero. Tudo isso foi criado e dado os nomes para que seja fácil a gente encontrar na hora de mudar aqui. Já aqui do outro lado, eu tenho onde a gente vai começar a trabalhar. A gente vai começar a aplicar propriedades nesse componente para começar a trabalhar com ele. Nesse primeiro caso, que é esse primeiro componente aqui, ele é um botão, a estrutura dele é um botão, foi criado com auto layout, ele tem um ícone e ele tem um texto. E eu quero criar propriedades para esse componente que me permitam mudar o texto de forma rápida, mas também escolher o ícone que eu tenho aqui. Além disso, eu também quero ter a capacidade de esconder ou fazer aparecer esse ícone.
e é o que está aqui na minha seção. Eu quero criar uma propriedade de texto, criar uma propriedade booleana, que vai permitir esconder o ícone, e fazer a troca desse ícone com um nested instance. A gente já vai ver como é que isso faz. Simplesmente, o que eu tenho que fazer é selecionar o item primeiro, vamos selecionar o texto, e aqui no meu painel design, onde está a parte de texto, a gente vai notar esse ícone que justamente que me permite criar uma propriedade. Nesse caso, criar uma propriedade de texto. Eu vou clicar nele, vou dizer qual é o nome dessa propriedade, eu vou chamar de label, que é o texto que vai estar no meu botão, e o valor aqui é o valor que vai aparecer como base no meu componente principal, e toda vez que eu pegar essa instância, eu posso escolher o texto que for. Se eu colocar aqui, por exemplo, placeholder, e criar a propriedade, o meu componente aparece aqui com placeholder. E se agora eu for no meu painel de assets, pegar aqui o meu componente que eu acabei de criar, esse é o componente principal e essa é a nossa instância, eu consigo mudar o texto para botão, por exemplo, e ele já faz essa alteração. Eu não preciso entrar, dar double click até chegar no texto mais. Basta selecionar o componente e mudar aqui. Mas eu também disse que eu quero algumas outras coisas. Eu quero que esse ícone tenha a capacidade de ser escondido. Então vou voltar aqui para o meu componente principal. Vou selecionar o ícone e vou aqui em Layer, em camada, criar uma nova propriedade. Quando eu vou em camada, significa que eu estou dizendo para o Figma que essa camada eu quero ter a capacidade de esconder ou de aparecer. O nome pode ser Show Icons, não tem problema. E True, como valor principal, significa que ele está aparecendo. Se eu colocasse False, ele ia deixar de aparecer aqui, mas eu quero deixar como True. Criei a propriedade e agora o meu botão já tem a capacidade de mostrar ou desaparecer o ícone que eu quero. O que falta agora é a minha capacidade de mudar esse ícone. Para ficar mais fácil, aqui eu ia ter que ficar procurando que ícone era. Eu vou criar então o que a gente chama de nested instance, ou seja, é uma capacidade de mudar um componente que está dentro do meu componente. Por quê? Porque esse ícone já é um componente. Então eu quero ter a capacidade de mudar ele de forma rápida. Com o meu componente principal selecionado, eu vou vir aqui em propriedades e vou clicar no mais. E vou selecionar Nested Instance. Quando eu faço isso, ele identifica quais são os componentes que estão dentro desse componente. Nesse caso, eu tenho aqui o componente ícones. E eu vou marcar aqui. Dá para ver que eles apareceram nessa parte, certo? Se eu voltar no meu componente lá, que é a cópia daquele, agora eu já tenho uma parte aqui embaixo que me permite controlar tudo desse outro componente. Eu posso mudar para uma estrela, e nesse caso eu tenho que mudar a cor também, né? Opa, desculpa, aqui, cor do componente, está preto. Posso dizer se tem fill ou não. Nesse caso a estrela não tem outros tamanhos, então só pode ser 24. Mas se fosse o placeholder, a gente ia ver que tinha outros tamanhos. E com isso eu criei um componente que eu tenho propriedade de texto, aqui. Eu tenho propriedade booleana de mostrar e de desaparecer o ícone. E tenho a minha capacidade de alterar essa instância que está aqui dentro de forma muito completa. Para esse segundo componente que eu tenho aqui do lado, eu vou fazer um pouquinho mais. Por quê? Eu não só quero criar essa configuração, essa propriedade de texto e de mudança do ícone, desaparecer e aparecer, mas eu também quero criar uma segunda versão desse botão. Nesse caso, uma versão secundária. Isso aqui, digamos que é um botão primário, eu quero botar então uma variação que é o botão secundário. Primeiro vamos começar a criar as propriedades. Mesma coisa que a gente fez. Vou selecionar aqui Action, só o texto. Vou criar uma propriedade de texto. Label, vou deixar Action aqui.
No ícone, eu vou em Layer e vou dizer que quero criar uma propriedade booleana, que vai se chamar, pode ser show icon, não tem problema. E com o meu componente inteiro selecionado, vou habilitar para mostrar os nested instances e selecionar ícones. Agora eu também vou criar uma nova variante desse componente. Ele já tem as propriedades, eu vou criar aqui add variant, criei um segundo botão, e o nome dessa propriedade vai ser variant. A segunda variante vai se chamar, que é essa daqui primeira, vai se chamar primária, e a segunda secundária. O meu primeiro botão está pronto, basicamente. O segundo é que eu preciso alterar. E como é que eu vou fazer isso? Mudando algumas características físicas desse componente. A primeira delas é eu vou criar um stroke. Tá bem? Por enquanto é um stroke preto mesmo. Ainda não defini aqui a espessura. Eu preciso fazer outras alterações. Eu quero mudar também o fundo dele. Eu não quero que ele tenha um fundo preto, eu quero que ele não tenha fundo nenhum. E vou selecionar o meu texto, deixar preto, assim como o meu ícone, eu vou deixar preto. Criei a minha ação primária, a minha ação secundária, a minha versão primária e secundária desse componente. E agora, se eu for no painel de Asset, achar aqui, onde está? Aqui, o meu botão de Action, que eu acabei de criar, eu tenho todas as propriedades que eu falei. Primeiro, eu posso mudar entre primário e secundário. Segundo, eu posso esconder o meu ícone. Terceiro, eu posso mudar qual é a ação. Por exemplo, cancelar. E mudar para secundário e esconder o ícone. Com um simples botão, um simples componente, eu consigo ter muita flexibilidade para trabalhar com ele. Sem contar que eu posso também mudar o ícone que eu estou trabalhando no meu componente. Criei, então, o primeiro componente, que é mais básico, não preciso mais disso. Criei o meu segundo componente, as propriedades dele com variante aqui também. E agora vamos começar a aplicar isso na prática. A gente vai fazer essa aplicação aqui na página Card Properties. Eu tenho aqui um componente, ele foi todo criado com Auto Layout, tá bem? A gente pode ver que ele já usa os componentes que foram criados lá na outra página. Então, eu tenho aqui o componente tag, que é esse daqui. Tenho o componente button, que é esse componente aqui. Ele está todo criado em Auto Layout. Eu também tenho aquele primeiro componente de rating que eu mostrei lá na outra página. Aqui é um placeholder de uma foto. E agora a gente vai começar a deixar esse card, transformando ele num componente e deixar ele muito flexível. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar ele num componente. Vou selecionar o meu card restaurante aqui e vou criar esse componente. Ele agora é um componente, não faz assim muita coisa ainda, mas eu posso começar a dar mais personalidade para ele. Primeira coisa, olha, vamos buscar ele lá, um asset, e botar aqui do lado. Então, esse é o componente principal e esse é um asset. Porque assim a gente pode testar se as coisas que nós estamos a fazer no componente principal está sendo afetado já no asset. Aqui, digamos que seria uma imagem. O que eu posso fazer nessa imagem? É um card de restaurante, pode ser que não tenha foto. Então, se eu não tenho foto, eu quero a capacidade de esconder essa foto. Como é que eu faço isso? Seleciono, vou lá em Layer e digo Show Picture ou Show Image. Meu componente agora já tem a capacidade de ser um card mais simples ou um card mais completo com a imagem. A mesma coisa para o Top Ranked. Nem todo restaurante vai ser top, só alguns. Então, esse elemento que está aqui também tem que ter a capacidade de desaparecer caso eu queira. Eu vou selecionar ele então,
vou em Layer, criar uma propriedade booleana. Nesse caso, ele me pergunta se eu quero associar a própria showImage. Não é o que eu quero, mas vou mostrar o que aconteceria se eu escolhesse o showImage. Significa agora que se eu apagar o showImage, ele me apaga os dois elementos, porque os dois estão associados a essa propriedade. Mas eu não quero isso. Então eu vou mudar aqui, vou desassociar, selecionando de novo o Top Ranked, vou desassociar essa propriedade e vou criar uma nova. Criar propriedade, vai se chamar showTop. Ok, agora são duas propriedades separadas, imagem e top. Então eu posso ter um restaurante que tem foto, mas não é top, e aí não apareceria essa parte. Meu próximo passo vai ser criar propriedades de texto para ser possível mudar o nome do restaurante e o tipo de culinária de forma rápida também. Para isso eu vou selecionar só o nome do restaurante. Vou no meu painel Design, criar propriedade de texto, aqui na parte de texto. Vai se chamar restaurante. E vou fazer a mesma coisa para culinária. Selecionar culinária, propriedade de texto, criar uma propriedade de texto. Não vou escolher restaurante, porque senão vai de novo ser a mesma propriedade. Eu quero que sejam propriedades diferentes. Vou criar uma nova, culinária. E quando eu agora acesso a instância desse componente, eu tenho a capacidade de mudar o nome do restaurante e o tipo de culinária de forma rápida. Agora eu vou fazer alguns pequenos ajustes no meu componente principal para que ele reflita como é que eu quero que esse componente seja. Por enquanto tem muita coisa ainda muito genérica. O que eu vou fazer? Esse botão eu quero que seja um botão secundário. Quero que ele não tenha ícone e eu quero que a ação dele seja cancelar. E esse daqui vai ser uma ação primária, não vai ter ícone também. E eu vou chamar pedir. As minhas labels eu também quero dar um pouco mais de personalidade para elas. Na minha primeira label eu vou mudar o ícone para Dine In. Já vi aqui que houve um pequeno problema no ícone, porque o meu ícone original ele é preto. Então eu vou mudar para branco para ficar legal. E eu vou chamar também essa label de Dine In. O segundo vai ser mudando o ícone aqui para Takeaway. Também teve o mesmo problema. Vamos mudar o ícone de preto para branco. E a minha label vai ser Takeaway. E a minha terceira label eu vou usar Delivery. Também garantir que o meu ícone seja branco. Então eu tenho aqui já uma possibilidade de ter várias tags. E o que eu vou fazer também para ficar interessante? Eu vou dar a opção desse card mostrar ou aparecer uma ou outra tag com uma propriedade booleana. Vou selecionar essa primeira tag e vou dar uma propriedade booleana aqui em camada e vou criar uma nova. Vou chamar Dine In. Fazer outra propriedade aqui em camadas que vai se chamar Takeaway e a terceira que vai se chamar também em camadas Delivery. Nesse momento eu tenho aqui o meu componente com a possibilidade de mostrar a imagem ou não, de ser um top ou não, de mostrar tags diferentes de acordo com o serviço e de alterar o nome. Fora isso, eu também posso entrar e mudar qual é o meu rating aqui dentro. Esse rating eu podia ter também selecionado o meu card, vindo aqui em Nested Instance e selecionado Rating. E aqui agora ele aparece de forma mais rápida
a capacidade de mexer. Vamos lá ver essas capacidades todas, não todas, mas bastante delas. Ó, vou puxar algumas cópias aqui. Essa segunda cópia, eu vou dizer que ele não é top, ele não tem takeaway nem delivery, é só dine-in, ok? E ele tem uma avaliação de 3 estrelas. Vou fazer uma segunda versão, nesse caso ele não tem imagem, ele tem dine-in e takeaway, mas não tem delivery, então é um card um pouquinho menor. Vou fazer aqui outro onde tem imagem, não tem takeaway, nem dine-in, mas tem delivery. E ele tem uma avaliação de 4 estrelas. Todas essas versões do meu card que eu criei aqui foram feitas a partir de um componente só, aonde eu vou alterando, mostrando, mudando a visualização, o texto, a partir das propriedades que eu criei. E isso te dá uma capacidade muito ímpar de construir um sistema muito flexível. Se eu adicionar isso à capacidade também de ter variantes, eu levo tudo isso para um outro nível. Agora vamos aplicar num outro exercício muito rapidamente. Tem aqui um card de um aplicativo de mensagem, por exemplo. E esse card, ele me dá a possibilidade de eu mudar o nome, a mensagem, o horário, a quantidade de não lidas e também de esconder caso eu não tenha uma notificação não lida e se a pessoa não estiver online. E eu posso fazer isso tudo com propriedades de texto e com propriedades booleana. A primeira coisa que eu preciso fazer é transformar essa frame que está aqui, esse auto layout, em um componente. E agora eu vou criar propriedades de texto para poder me permitir mudar isso. Vamos aqui selecionar a parte nome e vou criar uma propriedade de texto chamada name. Mesma coisa para mensagem, vou selecionar a parte de mensagem, criar uma propriedade chamada message. Uma para o horário, time, e uma para o 21, chamada unread. Note que aqui eu só selecionei o texto e não o elemento todo. Eu tive que entrar até selecionar só o 21. Eu tenho a possibilidade, agora nesse caso, de esconder esses ícones todos, então vou criar aqui uma propriedade para essa camada em layer unread também. Acho que se vai mostrar ou não. E se eu estou ou não online, selecionando esse círculo verde em layer, vai se chamar online. Então eu tenho aqui as propriedades. Eu tenho a propriedade de nome, mensagem, tempo e número de mensagens unread. Tenho um unread 2 que é esse badge. Eu vou até, para não ficar assim, vou mudar o nome dele para badge. Assim fica mais fácil. E online, também esses dois são booleanas e o resto são de texto. Se eu não estiver satisfeito com a ordem que elas vão aparecer, eu posso movimentar aqui para cima ou para baixo cada uma dessas propriedades. Mas eu também quero criar uma segunda versão desse componente. Então vou criar uma variante para esse componente. Vou vir aqui, criar variante. Vou mudar a propriedade para variant, o nome. A primeira variante vai ser a default e a segunda vai ser typing. Para casos onde alguém estiver nesse aplicativo de mensagem escrevendo alguma coisa. E eu vou selecionar aqui a minha camada message e vou desassociar essa propriedade de texto e vou nesse caso colocar typing. 3 pontinhos. Vou mudar também a cor aqui para ficar com outra cor. A partir de agora eu posso pegar nesse componente, trazer para cá. Aliás, uma coisa interessante, quando eu tenho um componente que tem variante, tá aqui, quando eu clico nele, eu posso já colocar todas as informações que eu quero, ao invés de eu arrastar, eu só cliquei.
E aí eu posso dizer se eu quero que seja typing ou se eu quero que seja default, mostrar ou não está online, quantas mensagens não estão lidas, se aparece a questão da mensagem lida ou não, o nome da pessoa, o horário e a mensagem. Lembrando que se eu não estiver satisfeito com essa ordem, eu posso voltar no meu componente principal e mudar. Então vamos dizer aqui que eu quero default, a pessoa não está online, tem 3 mensagens não lidas. Hugo Rocha, 11h59, mensagem, já vou descer. Insert, e agora eu tenho essa minha variante aqui. Se eu colocar várias, eu posso agora modificar as informações para fazer algo que pareça um pouco mais um painel de mensagem, né? Um aplicativo de mensagem. Aqui eu tenho já um aplicativo mais ou menos de mensagem, parte básica, onde eu só coloquei informações, é claro, colocar fotos aqui também daria jeito, e usando apenas 2 componentes e algumas propriedades.